Você já teve a sensação de que algo estava errado com uma pessoa, mesmo quando tudo parecia normal? E se eu te dissesse que essa inquietação no seu espírito pode ser Deus tentando te avisar de um perigo invisível? Existem pessoas que não foram enviadas por Deus, mas permitidas por Ele como provação, teste ou livramento disfarçado. E quando ignoramos esses sinais, as consequências podem ser devastadoras. Se você não entender os alertas divinos, pode acabar preso a relacionamentos que destroem sua paz, sua fé e até seu destino espiritual. Hoje, você vai descobrir os 5 sinais claros de que Deus está tentando te dizer: se afaste. Mas atenção, esse vídeo não é para os fracos. É para quem quer abrir os olhos antes que seja tarde demais. Se essa mensagem já tocou algo no seu coração, não ignore isso. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. Cada curtida e cada inscrição faz esse vídeo alcançar mais vidas que também precisam ouvir o que Deus está falando. Não espere o prejuízo para valorizar o aviso. Clique em gostei. Ative o sino das notificações e caminhe conosco nesse propósito de discernir a verdade espiritual. Sua fé merece ser alimentada com seriedade. Agora sim, vamos ao primeiro sinal. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, me dá discernimento para reconhecer quem não vem de ti. Não escreva por escrever, escreva como um clamor, como um grito da sua alma. Deus lê cada palavra que você declara com fé. Essa frase pode ser a sua primeira atitude de coragem, a sua oração mais sincera hoje. Se você sentir algo forte durante esse vídeo, comente. Deus pode estar respondendo a uma oração sua, aqui e agora. Sinal 1. Sua paz desaparece sem explicação. O primeiro sinal claro de que Deus está te avisando para se afastar de alguém é simples, mas poderoso. Sua paz desaparece quando essa pessoa está por perto. Você já percebeu que há pessoas que, mesmo sorrindo, carregam um peso espiritual invisível? Você está bem, em comunhão, com o coração leve, mas basta estar com determinada pessoa e tudo muda. Você se sente drenado, confuso, espiritualmente travado. Isso não é normal. É um sinal espiritual. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se essa paz começa a sumir constantemente em certas companhias, pode ser que Deus esteja te mostrando que aquele vínculo não é saudável para a sua alma. Às vezes, essa pessoa até fala de Deus, frequenta a igreja, mas há algo que não se alinha com o Espírito Santo que habita em você. E o problema não está em palavras, está na presença, na atmosfera que ela carrega. E o inimigo é sutil. Ele não aparece com chifres. Ele se disfarça de anjo de luz. Quantos já entraram em relacionamentos, amizades ou sociedades onde a paz era substituída por angústia e depois se perguntaram: por que eu não percebi antes? Talvez porque você ignorou o sinal mais evidente, a ausência da paz de Deus. Se você sente isso com alguém hoje, não ignore. Deus fala primeiro na alma. Ele sussurra, depois permite pequenos desconfortos e, por fim, se necessário, permite o caos, não porque Ele quer te punir, mas porque te ama demais para te perder. Você já viveu algo assim? Sente que alguém está roubando sua paz ultimamente? Sinal 2. Deus te mostra em sonhos ou presságios. Quando Deus quer te alertar de um perigo que seus olhos naturais não conseguem enxergar, Ele começa a agir no sobrenatural. E um dos sinais mais frequentes é através dos sonhos. Você começa a ter visões à noite. Sonhos estranhos, perturbadores, com determinada pessoa. Às vezes você acorda com o coração acelerado, com uma angústia profunda, mesmo sem entender exatamente o motivo. Eclesiastes 5:3 nos lembra que os sonhos vêm da multidão de ocupações, mas em diversas partes da Bíblia, Deus usou sonhos como meio de advertência. Ele avisou José sobre o perigo com Herodes. Ele alertou Pilatos pela esposa dele, em um sonho, sobre Jesus. E ele pode estar te alertando agora mesmo. Muitos ignoram os sonhos porque não parecem lógicos. Mas a linguagem de Deus nem sempre é lógica. Ela é espiritual. E às vezes, não são apenas os sonhos. Você sente sinais em conversas, coincidências estranhas, coisas que se repetem. Você vê o nome da pessoa em situações desconfortáveis, ou sente uma dor repentina no peito ao pensar nela. Isso não é superstição. Isso pode ser o céu gritando para você. Cuidado! Se os sonhos são recorrentes, se você acorda sempre com peso, medo, confusão, ore. Peça a Deus discernimento. Às vezes, o que você está vivendo não é um simples desconforto noturno. É um alerta profético.
E atenção, se Deus falou com você em sonho, e você ignorou, Ele pode repetir. Mas se você continuar resistindo, Ele pode deixar você viver as consequências, não por castigo, mas para que você aprenda a confiar na voz dele. E se além dos sonhos, você tem visto pessoas que nem te conhecem te darem avisos, palavras aleatórias em vídeos, mensagens que te fazem pensar exatamente em alguém, não ignore. O Espírito Santo não dá sinais por acaso. Você tem sonhado com alguém ultimamente? Já teve a sensação de que Deus está tentando te avisar por meio de algo que parece apenas coincidência? Sinal 3. Essa pessoa te afasta de Deus, aos poucos. Nem sempre o diabo vai tentar te destruir com algo que parece claramente maligno. Às vezes, ele usa pessoas agradáveis, carismáticas, que aos poucos vão mudando sua rota, desviando seu foco e esfriando sua fé. Um dos sinais mais perigosos e mais sutis de que Deus está te alertando sobre alguém é quando essa pessoa começa a te afastar da presença de Deus, mesmo que discretamente. No início, ela te apoia, mas com o tempo, começa a te desencorajar da oração. Te faz sentir que é exagero buscar tanto a Deus. Te convida a substituir a igreja por programas mais divertidos. Você percebe que sua frequência nos cultos diminui. Suas orações se tornam mais rasas. Sua leitura bíblica vira uma raridade. E o mais grave, você começa a justificar tudo isso como normal. A palavra nos alerta em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui está o ponto. Essa pessoa pode não ser má aos olhos do mundo, mas se ela te faz amar menos a Deus, ela não foi enviada por Ele. Cuidado com quem te distrai da sua missão espiritual. Pessoas que zombam da sua fé, que tratam com indiferença seus princípios, ou que sempre têm um argumento para reduzir o valor do que Deus está construindo em você. Isso é um desvio sutil, mas extremamente perigoso. Muitos só percebem o quanto se distanciaram de Deus depois que perdem tudo. Depois que a tristeza se instala, depois que a ansiedade toma conta, depois que a conexão com o Espírito Santo desaparece. Tudo porque não ouviram quando Deus começou a dizer: se afaste. Essa pessoa está te afastando de mim. Talvez você esteja se perguntando agora: será que é por isso que minha vida espiritual está estagnada? Será que tem alguém ocupando o espaço onde Deus deveria reinar com exclusividade? Não ignore esse sinal. Deus pode estar te chamando de volta agora, antes que seja tarde. Você sente que alguém tem te afastado, ainda que sutilmente, da presença de Deus? Sinal 4. Deus usa pessoas para te alertar. Quando você não está ouvindo a voz de Deus no seu coração, quando você ignora os sonhos, os presságios, o desconforto interior, Deus pode começar a usar pessoas ao seu redor como boca profética. E o mais impressionante, às vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas por Ele. Um amigo diz algo do nada. Um pastor menciona uma situação semelhante à sua no meio de uma pregação. Um vídeo aparece na sua tela, exatamente com o tema que você estava ignorando. Isso não é acaso. Isso é intervenção divina. Provérbios 27:6 nos lembra: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, o verdadeiro amigo, usado por Deus, te fere com a verdade, para te salvar. Mas o inimigo, ele te agrada, te conforta na mentira, para te destruir depois. Se várias pessoas ao seu redor estão percebendo algo errado com alguém da sua vida, e estão te dizendo isso com sinceridade, ouça. Não se feche. Rejeitar o conselho de pessoas tementes a Deus pode ser o mesmo que rejeitar a voz de Deus disfarçada de conselho. Quantas vezes você já ouviu um alerta e preferiu seguir o coração? Quantas vezes já se machucou por não dar ouvidos à sabedoria que veio através de alguém que te ama? Muitas vezes, o orgulho espiritual nos impede de aceitar que Deus também fala por terceiros. Você pensa: mas essa pessoa não sabe tudo. E é verdade, ela não sabe, mas Deus sabe. E se Ele usou essa pessoa para falar contigo, mesmo sem ela saber, é porque o perigo está mais perto do que você imagina. Pense agora: já teve alguém que te alertou sobre uma pessoa e você ignorou? Você ouviu, mas não quis aceitar? Se isso está acontecendo com você hoje, não endureça o coração. Deus é paciente, mas também é justo. Ele dá avisos antes do juízo. Ele estende a mão antes de permitir a queda. Não espere perder para acreditar. Você já foi alertado por alguém e hoje entende que era Deus tentando te livrar? Sinal 5. Tudo na sua vida começa a dar errado após essa pessoa chegar. Esse é um dos sinais mais alarmantes e mais ignorados. Você estava em paz, sua vida fluía.
Sua oração rendia. Seu coração estava cheio de fé. Mas depois que essa pessoa entrou, tudo começou a desandar. O sono ficou perturbado. A mente se encheu de dúvidas. Portas que estavam se abrindo começaram a se fechar. Relacionamentos importantes se romperam. A fé foi se esvaziando. Você começou a sentir medo, ansiedade, tristeza, sem causa aparente. Agora escute com atenção. Nem todo caos vem do inimigo diretamente. Às vezes, o caos é uma reação espiritual à presença de alguém que está fora do propósito de Deus na sua vida. No livro de Jonas, capítulo 1, vemos um exemplo assustador. Jonas estava fora da vontade de Deus e embarcou em um navio. Resultado: uma tempestade sobrenatural atingiu todos que estavam com ele. A culpa era de Jonas, mas a dor foi compartilhada com todos ao redor. Até que, quando lançaram ao mar, ou seja, quando se afastaram dele, a tempestade cessou. Você consegue entender isso? Às vezes, a sua tempestade não começou por algo que você fez, mas por quem você deixou entrar. Há pessoas que carregam rebelião, maldição, desobediência espiritual. E quando você se une a elas, mesmo sem saber, você compartilha da consequência delas. É como abrir uma porta para um intruso espiritual. E depois você não entende porque sua casa, sua mente, sua alma estão em desordem. Se você percebe que desde a entrada dessa pessoa na sua vida nada mais está no lugar, pare. Ore, jejue, peça direção a Deus. Talvez Ele já tenha mostrado de todas as formas possíveis, e agora está permitindo as consequências como o último aviso. Esse tipo de pessoa muitas vezes é boa de conversa, encantadora, parece bênção. Mas é só ver o que acontece ao seu redor. Frutos podres não mentem. Jesus disse em Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis. Se os frutos dessa relação são confusão, dor, bloqueio, você já sabe o que precisa fazer. Você já viveu um momento assim, em que tudo desandou depois que alguém apareceu? Agora que você ouviu esses 5 sinais, pare por um instante. Olhe para a sua vida, olhe para os relacionamentos ao seu redor. Pode ser alguém muito próximo, alguém que você ama, alguém que parece inofensivo. Mas se Deus está te mostrando, de forma clara, direta e insistente, que essa pessoa não deveria estar aí, não ignore. Ignorar um aviso divino é como tapar os ouvidos diante de um trovão. É correr voluntariamente para o abismo, mesmo com placas de perigo por todos os lados. Se esse vídeo tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você, então agora é a hora de agir. Não espere mais um sonho. Não espere mais uma dor. Não espere a destruição. Ore hoje. Clame hoje. Afaste-se hoje. Porque o que você está enfrentando agora pode ser só o início de algo muito mais devastador. Ou o início da sua libertação. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com mensagens que transformam. Se inscreva no canal para não perder nenhum alerta espiritual, nenhuma revelação que o céu queira liberar sobre sua vida. Deus tem muito mais para você, mas você precisa estar com as pessoas certas ao seu lado para receber. E se esse vídeo tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, me dá coragem para afastar quem me afasta de ti. Não tenha vergonha. Esse comentário é uma oração pública, um passo de fé, uma declaração de que você ouviu e não vai ignorar. E se você quer continuar ouvindo a voz de Deus, clique agora e assista este outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Lá, você vai entender como identificar quando o Espírito Santo está triste com você e como se reconciliar com ele hoje mesmo. Lembre-se, quem obedece a Deus nunca se perde, mas quem ignora seus sinais pode perder tudo. Que o Senhor te abençoe e que você tenha força para se afastar de quem o céu já não permite mais ao seu lado.